Josué capítulo 23. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. E sucedeu que, muito tempo depois do Senhor ter dado repouso para Israel de todos os seus inimigos ao redor, Josué tornou-se velho e acometido pela idade. E Josué convocou todo Israel e os seus anciãos, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e lhes disse: Sou velho e acometido pelos anos, e vós vistes tudo que o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, pois o Senhor vosso Deus é quem tem lutado por vós. Vede que dividi para vós por sorte estas nações que restam como herança para as vossas tribos, desde o Jordão, com todas as nações que extirpei, até o grande mar, em direção ao oeste. Eu, Senhor, vosso Deus, Ele as expelirá de diante de vós e as expulsará da vossa vista, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor, vosso Deus, vos tem prometido. Sede, portanto, muito corajosos em guardar e fazer tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que daí não vos desvies para a direita nem para a esquerda, para que não vades no meio destas nações, estas que permanecem no meio de vós, nem façais menção do nome dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, tampouco a eles vos curveis. Mas apegai-vos ao Senhor, vosso Deus, como fizestes até este dia. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. Porém, quanto a vós, nenhum homem foi capaz de ficar de pé diante de vós até este dia. Um homem de vós perseguirá a 1000, pois o Senhor, vosso Deus, Ele é quem luta por vós, como vos prometeu. Portanto, atentai bem a vós mesmos, para que ameis o Senhor, vosso Deus. Porém, se de alguma maneira vos voltardes e vos unirdes ao remanescente destas nações, estas que permanecem no meio de vós, e com elas celebrardes casamentos e entrardes a elas, e elas a vós, saibais com certeza que o Senhor, vosso Deus, não mais expelirá nenhuma destas nações de diante de vós, mas elas serão laços e armadilhas para vós, e flagelos aos vossos lombos, e espinhos nos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. E eis que, neste dia, estou seguindo pelo caminho de toda a terra, e saibais em todos os vossos corações e em todas as vossas almas que não falhou nenhuma das boas coisas que o Senhor vosso Deus falou a respeito de vós. Todas sucederam a vós, e nenhuma delas falhou. Portanto, sucederá que, tal como as coisas boas vos sobrevieram, as quais o Senhor vosso Deus vos prometeu, também o Senhor trará sobre vós todas as coisas más, até que tenha-vos destruído desta boa terra que o Senhor, vosso Deus, vos deu, quando tiverdes transgredido o pacto do Senhor, vosso Deus, o qual ele vos ordenou, e tiverdes ido servir a outros deuses, e a eles vos inclinardes. Então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e perecereis rapidamente da boa terra que ele vos deu. Josué capítulo 24. Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. E Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, e convocou os anciãos de Israel e os seus cabeças, e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. E Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Em tempos antigos, os vossos pais habitaram no outro lado do rio, Terá, o pai de Abraão e pai de Naor, e eles serviam a outros deuses.
E eu tomei o vosso pai Abraão do outro lado do rio, e o guiei através de toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua semente, e lhe dei Isaque. E eu dei a Isaque Jacó e Esaú, e dei a Esaú o monte Seir, para que o possuísse. Porém Jacó e os seus filhos desceram ao Egito. Eu também enviei Moisés e Arão, e afligi o Egito, segundo aquilo que fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E retirei os vossos pais do Egito, e vós viestes até o mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais com carruagens e cavaleiros até o mar Vermelho. E quando eles clamaram ao Senhor, ele colocou escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, e habitastes no deserto por um longo tempo. E eu vos trouxe a terra dos amorreus, os quais habitavam no outro lado do Jordão, e eles lutaram convosco, e eu os entreguei na vossa mão, para que pudesseis possuir a terra, e eu os destruí diante de vós. Depois Balaque, o filho de Zippor, rei de Moabe, levantou-se e guerreou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, o filho de Beor, para vos amaldiçoar. Porém eu não atentei a Balaão, portanto ele ainda vos abençoou. Assim eu vos livrei da sua mão. E vós atravessastes o Jordão, e chegastes a Jericó, e os homens de Jericó lutaram contra vós, os amorreus, e os ferezeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, os heveus e os jebuseus, e eu os entreguei na vossa mão. E eu enviei o Vespão diante de vós, o qual os expulsaram de diante de vós, os 2 reis dos amorreus, mas não com a tua espada, tampouco com o teu arco. E eu vos dei uma terra pela qual vós não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e nelas habitastes. Dos vinhedos e olivais que não plantastes, vós comeis. Agora, portanto, temei ao Senhor, e o servi com sinceridade e em verdade. Ponde de lado os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio, e no Egito, e servi ao Senhor. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu e disse: Deus nos proíba de abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses. Pois o Senhor, nosso Deus, é quem trouxe a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa do cativeiro, e quem fez aqueles grandes sinais à nossa vista, e nos preservou em todo o caminho pelo qual andamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós todos os povos, até mesmo os amorreus que habitavam na terra. Por isso também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. E Josué disse ao povo: Vós não podeis servir ao Senhor, posto que é um Deus santo. Ele é um Deus ciumento. Ele não perdoará as vossas transgressões, tampouco os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se virará e vos ferirá e vos consumirá, depois daquilo que tem vos feito de bom. E o povo disse a Josué: Não, mas serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo: Vós sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servi-lo. E eles disseram: Nós somos testemunhas. Agora, portanto, colocai de lado, disse ele, os deuses estranhos que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E o povo disse a Josué: Ao Senhor, nosso Deus, serviremos, e a sua voz obedeceremos. Assim Josué fez um pacto com o povo naquele dia, e lhes estabeleceu um estatuto e uma ordenança em Siquém.
E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a ergueu ali debaixo de um carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E Josué disse a todo o povo: Eis que esta pedra será uma testemunha para nós, pois ela ouviu todas as palavras do Senhor, as quais ele nos falou. Portanto, ela será uma testemunha para vós, para que não negueis o vosso Deus. Então Josué deixou o povo partir, cada homem para a sua herança. E sucedeu que, depois destas coisas, faleceu Josué, o filho de Num, o servo do Senhor, tendo 110 anos de idade. E o sepultaram no limite da sua herança em Timnat-Sera, que está no monte Efraim, no lado norte do outeiro de Gaás. E Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que viveram além de Josué, e que haviam conhecido todas as obras do Senhor, as quais ele tinha feito por Israel. E os ossos de José, os quais os filhos de Israel trouxeram do Egito, eles sepultaram em Siquém, em um pedaço de terra que Jacó adquiriu dos filhos de Amor, o pai de Siquém, por 100 peças de prata, e ele se tornou herança dos filhos de José. E faleceu Eleazar, o filho de Arão, e o sepultaram em um outeiro que pertencia a Finéias, o seu filho, o qual lhe foi dado no monte Efraim. Juízes capítulo 1. Novas conquistas pelas tribos. Ora, depois da morte de Josué, sucedeu que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem primeiro subirá por nós contra os cananeus, para lutar contra eles? E o Senhor disse: Judá subirá, eis que entreguei a terra em sua mão. E Judá disse a Simeão, seu irmão: Suba comigo para a minha terra, para que possamos lutar contra os cananeus. E eu, do mesmo modo, irei contigo para a tua terra. Então Simeão foi com ele. E Judá subiu. E o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus na sua mão, e mataram deles em Bezeque 10.000 homens. E encontraram Adoni-Bezeque em Bezeque, e lutaram contra ele, e mataram os cananeus e os ferezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e eles o perseguiram e o apanharam, e cortaram fora os seus polegares e os dedos grandes dos seus pés. E Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com seus polegares e dedos grandes dos pés decepados, juntavam sua carne debaixo da minha mesa. Tal como eu fiz, assim também Deus me retribuiu. E o trouxeram a Jerusalém, e ali ele morreu. Ora, os filhos de Judá haviam lutado contra Jerusalém, conquistaram-na, feriram-na com um fio da espada e atearam fogo à cidade. E depois disso, os filhos de Judá desceram para lutar contra os cananeus que habitavam no monte e no sul e no vale. E Judá foi contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Ora, o nome anterior de Hebrom era Quiriate-Arba, e eles mataram Sesai, Aimã e Talmai. E de lá ele foi contra os habitantes de Debir, e o nome de Debir era anteriormente Quiriate-Sefer. E Caleb disse: Aquele que ferir Quiriate-Sefer e a tomar, a ele darei Aquisa, minha filha, por esposa. E Otiniel, o filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, tomou-a, e ele lhe deu Aquisa, sua filha, por esposa. E sucedeu que, quando ela veio a ele, ela o levou a pedir ao seu pai um campo. E ela desceu do seu jumento, e Caleb lhe disse: O que queres? E ela lhe disse: Dá-me uma bênção, pois tu me deste uma terra ao sul. Dá-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes do alto e as fontes de baixo. E os filhos do Queneu, cunhado de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arade. E eles foram e habitaram no meio do povo.
E Judá foi com Simeão, seu irmão, e eles mataram os cananeus que habitavam em Zefate, e a destruíram por completo, e o nome da cidade passou a ser Orma. Judá também tomou Gaza com o seu termo, e Asquelon com o seu termo, e Ecrom com o seu termo. E o Senhor estava com Judá, e ele expulsou os habitantes do monte, mas não conseguiu expulsar os habitantes do vale, porque eles tinham carruagens de ferro. E eles entregaram Hebrom a Calebe, como disse Moisés, e ele expulsou de lá os 3 filhos de Aнаque. E os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém, mas os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até este dia. E a casa de José, eles também subiram contra Betel, e o Senhor estava com eles. E a casa de José mandou espionar Betel. Ora, o nome anterior da cidade era Luz. E os espiões viram um homem sair da cidade e lhe disseram: Mostra-nos, rogamos-te, a entrada da cidade, e mostraremos misericórdia para contigo. E quando ele lhes mostrou a entrada da cidade, eles feriram a cidade com o fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. E o homem foi para a terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou seu nome de Luz, e este é o seu nome até este dia. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean e das suas aldeias, nem Taanaque e suas aldeias, nem os habitantes de Dor e das suas aldeias, nem os habitantes de Ibleão e das suas aldeias, nem os habitantes de Megido e suas cidades, mas os cananeus habitaram naquela terra. E sucedeu que, quando Israel se fortaleceu, eles colocaram os cananeus sob tributo e não os expulsaram por completo. Tampouco Efraim expulsou os cananeus que habitavam em Gézer, mas os cananeus habitaram em Gézer entre eles. Zebulon não expeliu os habitantes de Quitron, nem os habitantes de Naalol, mas os cananeus habitaram entre eles e se tornaram tributários. Aser não expeliu os habitantes de Aco, nem os habitantes de Sidom, nem os de Alabe, nem os de Aquzibe, nem os de Elba, nem os de Afeque, nem os de Reobe. Mas os azeritas habitaram no meio dos cananeus, os habitantes da terra, pois eles não os expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os habitantes de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus, os habitantes da terra. Todavia, os habitantes de Bet-Semes e os de Bet-Anate se tornaram seus tributários. E os amorreus forçaram os filhos de Dan até o monte, pois não o fariam descer até o vale, mas os amorreus habitariam no monte Eres, em Aijalon, e em Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu, e assim eles se tornaram tributários. E o termo dos amorreus era da subida de Acrabim, a partir da rocha, e para cima.